Olá, boa noite. Meu nome é Lucas Simões e estamos começando mais uma aula do projeto O Grande Sol Central. Nesse projeto, juntos, desvendaremos os mistérios do universo e transmitiremos os ensinamentos dos mestres para a nova era. Hoje eu quero falar uma coisa muito interessante com vocês, uma aula muito interessante, né, que a gente vai começar a entrar no universo, o nosso universo interno, né, nosso corpo humano. Então, como eu sempre cito as leis herméticas como base nos nossos estudos, hoje eu vou citar a lei da correspondência. O universo inteiro se corresponde. Então, o que está dentro, exatamente aqui dentro, está lá fora. E tudo que está lá fora está aqui dentro. O meu universo interno, né, meus sistemas, todos estão representando uma parte do cosmos, né? Então, cada um realiza uma função e tem uma reação, né? Tem uma função específica para cada sistema. Tanto aqui quanto no sistema do cosmos completo. E aí a gente vai entrar então nessa viagem para esse dentro de nós mesmos, né? E então espero que vocês gostem, mas tirem algum proveito. Vamos lá. Bora. O corpo humano, pessoal, ele é repleto de sistemas. Alguns nos protegem, outros nos nutrem ou nos mantêm em movimento. Mas há um sistema que controla todos os outros, e talvez seja o que nos faz sermos humanos: o sistema nervoso. Simplificando ele percebe o mundo e te diz como reagir a ele. Se você deve pular, correr, tremer, chorar. Ele toma decisões em frações de segundo. E também cria emoções, ideias e memórias. E nosso corpo seria a parte etérica. De modo geral, é uma máquina incrível que nunca para de reagir a estímulos. Faremos uma viagem por esse universo impressionante que vive dentro de nós mesmos, para descobrir os sistemas que nos tornam humanos, ou na minha visão, claro, divinos. Reações, começaremos. Agora vamos falar do nosso centro de comando, o nosso cérebro. Ele fica dentro do crânio, na escuridão total. 3 quilos em média, né, de matéria branca e cinzenta. Tem a consistência de tofu e mais 80% de água, com um pouco de gordura e proteína. O cérebro é o nosso centro de controle humano. É responsável pela forma como reagimos a tudo. O cérebro é puro poder de processamento, conectado a uma rede gigante de nervos e fibras que funcionam em sinergia perfeita para transformar dados em ação. A todo momento estamos sendo bombardeados por informações, né? Que até mesmo influências, né? Porque informações sempre têm um pingo de influência naquela informação passada. Então devemos recebê-las sem gerar emoções negativas que nos farão andar em círculos na nossa evolução, como nos falamos nas aulas passadas, né? Então, hoje eu quero dar o exemplo do boxe, tá, pessoal, para falar do nosso sistema nervoso. Há poucos esportes que desafiam tanto o sistema nervoso quanto o boxe. Pense nisso. Em uma fração de segundo, é preciso processar o movimento do oponente e reagir. Se não formos rápido bastante, podemos ser atingidos com golpes, né? Mas por mais curiosa que a ação pareça fora do corpo, há uma movimentação ainda maior dentro de nós, né? O sistema nervoso é composto de células altamente especializadas, chamadas neurônios, que enviam sinais a centenas de quilômetros por hora. Os neurônios são os alicerces do cérebro. São as partes que nos fazem pensar, decidir, imaginar, ouvir, né? Ver. Os neurônios não se parecem com as células comuns, as outras células, né? A maioria das células é compacta e redonda, mas os neurônios se parecem mais com raízes de uma flor, com filamentos que se ramificam por todas as direções e se conectam com outros neurônios para que possam passar informações de um lado para o outro, né? Há 100 bilhões deles dentro do cérebro e mais milhões espalhados pelo corpo. Mas o que realmente os torna geniais é que nós podemos treinar essas células para fazer quase tudo, né? Elas podem transformar completamente quem somos. O que podemos nos tornar só depende de nós e do nosso autoconhecimento, né? E não estou dizendo somente dos pensamentos. Também eu digo dos pensamentos, sentimentos e das palavras, né? Também temos que entender
tudo que está ocorrendo dentro do nosso universo interno, né? O exemplo que vou dar hoje é o do boxe. Então, ser boxeador não se resume só em dar socos. Existe uma extrema agilidade mental e tudo começa na visão. Tudo que vemos começa com uma coisa, a luz, né? Quando as partículas de luz entram nos olhos através da pupila, ou podemos dizer, o buraco negro no centro, elas vão para a parte de trás do globo ocular, onde atingem um fino pedaço de tecido chamado retina. A retina tem milhões de minúsculos receptores, né? Chamados bastonetes e cones, que absorvem as partículas de luz que chegam e as enviam através de estímulos elétricos, pessoal. Estímulos elétricos, assim como o cérebro se comunica com a visão. Esses sinais elétricos viajam para o nervo óptico e para o cérebro. Os impulsos são como um código Morse, não sei se vocês lembram aquele códigozinho que tu vai tac, tac, e aí a pessoa entende com o nível dos toques, né? O cérebro pega esse código e transforma na nossa realidade. Então, a gente está criando, o que a gente está vendo nem sempre vai ser a mesma visão que o outro, porque tudo depende do nosso universo. Ele que vai dar as informações para o nosso cérebro individual. Então todo mundo vê de uma forma diferente as mesmas coisas, né? Então a gente tem que entender isso, porque o que diz que nós estamos vendo é os sinais que essas eletricidades estão passando para o nosso cérebro. Isso tem influência exatamente como aquilo que a gente conhece como verdade, né? As informações que foram passadas para nós durante a vida que a gente acredita que somos nós, né? Mas a gente do torno dessa aula a gente vai entender que nós não somos os pensamentos, né? A gente é o observador dos pensamentos. Então, em torno dessa aula a gente vai entender um pouquinho disso. Então, a quantidade de compactação de dados, pessoal, que acontece entre a retina e o nervo óptico é a maior quantidade de compactação de dados que é possível testemunhar na biologia. É bem nos nossos olhos, literalmente. A cada segundo, o olho transmite 10 milhões de pulsações ao cérebro, a uma velocidade de mais de 430 km por hora. Então, com a mesma rapidez, o cérebro tem que reagir, né? Então, no exemplo do boxe, uma boxeadora vê o soco vindo. Essa informação chega ao cérebro e uma conversa acontece. Devo me esquivar? Devo tentar nocauteá-la? Como qualquer decisão, né, pessoal? Se trata de considerar infinitas opções. Talvez a boxeadora tenha na memória de já ter levado um soco. Ou pode ser uma experiência nova para ela. Isso tem total influência no que o cérebro vai decidir naquele momento. Então tudo que a gente passou, todas as influências que a gente teve, vão ter influência nas decisões que o cérebro toma. Por isso que eu digo que a gente tem que desconstruir. Porque nós somos seres neutros, né? Fomos bombardeados com informações que aí ficam assumindo os lados, mas nós somos neutros. A neutralidade é o nosso foco, né? Sem mais influências externas, para que a essência consiga agir através de nós. Então, sem as influências externas, a essência consegue se manifestar, né? Porque aí não tem a influência coisinha ou outra que a gente acredita ser verdade, né? Então, a verdade é aquilo que o subconsciente acredita ser verdade. Então, a gente tem que estar sempre ciente nisso, tá, pessoal? Então, vamos seguindo. Então, em um instante, né, o cérebro vai ter que fazer uma decisão. Esquiva, ataca, então o cérebro decide. E uma rede de neurônios começa a disparar, ele não só decidiu, acontece muito mais coisa. Uma rede de neurônios começa a disparar. Os neurônios do cérebro se comunicam através da eletricidade e da liberação de substâncias químicas. No final de uma célula, pessoal, tem uma sinapse, um pequeno espaço entre os neurônios. Esse espaço faz com que elas consigam se conectar umas com as outras. Um primeiro neurônio libera uma substância química, que é detectada pelo segundo neurônio, que em contínua atividade vão se conectando um com o outro. Pode-se dizer que é uma mistura de tempestade elétrica e química. Tudo isso ocorrendo dentro de nós, né? Por isso os mestres nos dizem que devemos procurar as respostas dentro. Sair do mundo das aparências, né? E ver todos os outros mundos. O mundo espiritual, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo interno, que é o nosso corpo físico. O nosso cérebro, pessoal, envia novos impulsos pelo corpo, acionando somente os músculos certos para agirem para aquilo que estamos fazendo no momento.
Então, se eu estou movimentando o braço, o meu cérebro está agindo para que isso ocorra. O mesmo com outros braços, a levantar a cuia. O cérebro ele vai estar reagindo àqueles estímulos, porque é o que eu estou intencionando para ele. Né? Então, ele vai saber exatamente qual o ponto que ele tem que reagir dentro de mim. Qual é a sinapse que tem que acontecer para que aquilo ocorra. Entende, pessoal? Então, por isso ocorre até pessoas que perderam o braço. O cérebro ainda não entende. Se no subconsciente ele não entende que ele não tem mais o braço, o cérebro vai continuar com aquelas informações passando. Então, se alguém lançar alguma coisa pra ti, tu tá sem aquele braço e fizer, tu vai automaticamente, o cérebro vai fazer aquele movimento, vai mexer as sinapses, porém não vai ter o resto, porque o subconsciente acredita que o braço ainda está ali, né? As conexões só vão parar quando o subconsciente entender que não existe nada ali. Então, o cérebro é tão perfeito nisso, né? Porque a gente consegue reconstruir o nosso corpo. Então ele vai sempre entender que existe aquilo. E vai continuar acreditando nisso. Então, por isso que eu digo, o subconsciente é o que torna as coisas reais para nós, ou não. Né? Então, o real entendimento sobre o nosso corpo, pessoal, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso espírito, o nosso cérebro, tinha que ter matéria de 4ª série no colégio. E de uma forma que mostre a sua real importância para as manifestações diárias de todos nós. Como vivemos nosso dia a dia, será mais fácil tendo esse entendimento. Entende? Então, quanto mais praticamos algo em qualquer esfera, seja espiritual, seja material, mental, emocional, quanto mais treinamos esses corpos, mais domínio sobre eles nós teremos. O nosso cérebro vai mudando de acordo de como ele está sendo utilizado. Isso é chamado de neuroplasticidade. Então, se tu não dá o máximo pro teu cérebro, se tu não utiliza ele vai atrofiando, ele vai perdendo as conexões. Então a gente tem que manter as conexões sempre ativas, sempre trabalhando para o cérebro, para os pensamentos, para os sentimentos, para que o corpo esteja fluindo corretamente. Né? Então a gente tem que praticar, a gente tem que treinar. Né? O envelhecimento se dá muito pela mal utilização do nosso corpo, do nosso potencial. Né, pessoal? Então, como eu disse, o nosso cérebro é um sistema bastante flexível, né? Cada neurônio no cérebro pode formar até 10.000 conexões com outros neurônios. E elas estão sempre mudando com base das coisas que estamos sustentando no nosso dia a dia, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos e pelas palavras proferidas. Então, quando uma boxeadora ou quando alguém aprende um novo movimento, o trajeto feito é temporário. Né? Sendo forjado por substâncias químicas ao redor do neurônio. Mas conforme, claro, praticamos diariamente, essas mudanças químicas se tornam estruturais. Né? Então, a conexão fica mais forte. Mesmo que com o tempo os neurônios mudem de forma ou de posição, se os trajetos já está estabelecido, as conexões entre diferentes regiões do cérebro se fortalecem. Né? Elas não vão mais se romper. Né? Então, o que tu aprendeu, tu vai ter aquela memória dentro de ti, né? Então, continuando com o exemplo do boxe. Quando estamos lutando focados e calmos, ou qualquer coisa que estamos fazendo focados e calmos, o tempo parece que desaparece, né? Nos movimentamos mais instintivamente, né? Desviando de golpes, e realmente não é preciso um esforço para isso, quando a mente e o corpo são um só. Quando tem essa fusão, se torna algo natural, né? A gente consegue fazer uma coisa que parece simples, difícil para outras pessoas, é natural para nós, uma coisa simples para nós, entende? Então fica muito mais tranquilo o entendimento quando a gente une esses corpos, o mental, o emocional, o físico, e para que um não tenha mais influência sobre o outro, entende? A gente tem que trabalhar esses corpos, a gente tem que entender esses corpos para poder, claro, tirar o máximo do nosso potencial. Então, é incrível, pessoal. É incrível como o nosso cérebro pode ser adaptável. Então, ao praticarmos aquilo que buscamos ter domínio, estabelecemos as estruturas neurais para isso. Então, a gente melhora naquela tarefa, porque a gente estabeleceu uma estrutura neural ao praticar aquilo. Então, com uma certa tarefa, a gente vai ter aquele domínio, porque a gente estabeleceu aquela conexão. Então, vai estar sempre ali, quando for fazer aquela tarefa. Claro, se tu não parar de utilizá-la, automaticamente perde-se. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando o cérebro, deixando o melhor dele. Esse mecanismo, pessoal, de transmissão, que chamamos de potencial de ação de um neurônio para o outro,
é a base de como a informação é transmitida em nosso corpo. É a base da computação, diríamos assim. É a base da memória em nossas mentes. Uma memória, pessoal, nada mais é que apenas um grupo de neurônios conversando, trocando informações. Então, à medida que aprendemos uma nova habilidade e praticamos diariamente, formamos uma memória cada vez mais forte, né? De como realizar aquela tarefa em questão. Então, tu vai ter aquilo gravado. Então, a habilidade que exige os músculos, o uso dos músculos, né? Como basquete, fazer cestas, tocar piano ou arrumar os cadarços, podem ficar gravadas para o resto da vida. Aí vem o ditado, é como andar de bicicleta. Mas tem outras memórias, né, pessoal? Rostos, nomes, que podem desaparecer com o tempo, à medida que que precisamos menos delas, né? Então, se não tiver uma estrutura já, a memória vai se perder e a gente não vai lembrar, o cérebro não vai lembrar como ele fazia aquela conexão. Por isso que às vezes existem truques de memória para que o cérebro consiga fazer essa conexão, é usar chaves. Para me lembrar daquilo, eu tenho uma palavra-chave. Porque aí o cérebro vai lembrar a palavra-chave, ele vai relembrar aquela conexão e vai relembrar a memória. É uma forma de também de como a gente trabalha a nossa memória, né? Tendo aquelas picas-chave. Muitas pessoas têm memória do elefante, porque eles têm esses jogos. O cérebro, ele dá esses truques para que a memória, que a conexão se faça mais facilmente, né? E não se perca de um monte de informações que nós somos bombardeados o tempo todo, né, pessoal? Então, precisamos ter uma conexão forte entre essas memórias para que elas fiquem gravadas. Se não for na prática, tem que ter alguma coisa que as faça que ficar. E uma das formas mais fáceis que as memórias têm de se gravar é quando se tem uma emoção junta. A emoção faz com que a memória se fortaleça. Então, quando a emoção está ligada a ela, na verdade, pessoal, as emoções e o sistema nervoso andam de mãos dadas, né? O sistema nervoso é responsável não só por processar as emoções, mas também decidir como reagimos a ela. Algumas vezes, pessoal, as consequências por processar essas emoções, algumas vezes as emoções são tão fortes, que podem sobrecarregar o sistema nervoso, podendo ser assim, consequências fatais. Então, quando estamos nos sentindo ameaçados, por qualquer que seja o meio, vírus, assalto, o medo pode acabar nos paralisando, porque é uma energia negativa e que tem essa força, né? Essa frequência dela, a frequência do medo. A gente vai entender as frequências depois, a gente entende que a frequência do medo, é isso que ela ocasiona, né? Então, podemos reagir de duas formas principais quando estamos confrontados pelo medo: paralisarmos ou termos um ataque de raiva. As pessoas que têm muitos medos, pessoal, você pode até ver isso aí, que realmente é cientificamente falando, tendem a ser mais raivosas com as situações da vida. O medo também, além, claro, tem esse problema, as pessoas serem mais raivosas pelo medo, porque a questão de atacar, de defender ou atacar, né? Ou tu paralisa ou tu tenta sobreviver de qualquer forma. E a raiva é isso, é aquele impulso que faz tu querer sobreviver de alguma forma, né? Então a raiva tem esses lados bons, porém, se tu controla o medo, tu também controla a tua raiva, né? Então a gente vai ter essas aulas exatamente pra gente entender mais ou menos as reações do nosso corpo e como controlá-las, né? Mas, né, não podemos dizer que o medo seja de tão ruim. O medo também é um poderoso mecanismo de proteção para as pessoas. É uma forma de adaptação extremamente poderosa para nos ajudarmos a identificarmos uma ameaça e como a reagir a ela, né? Dentro do nosso cérebro, pessoal, existe uma região que pode controlar o instinto do medo. E essa região será muito estudada em torno dessas aulas. Ela mede 2,5 centímetros e tem o formato de uma amêndoa e se chama amígdala, né? Quando enfrentamos uma situação perigosa, a amígdala dispara um alarme, desencadeando uma cadeia de eventos dentro do nosso corpo, né? Nesses eventos, um coquetel de hormônios percorre o nosso corpo. As pupilas começam a dilatar para absorverem mais luz, né? Precisa mais luz. O coração começa a bombardear sangue mais rapidamente. E o sangue é redirecionado de órgãos menos essenciais naquele momento, né, para órgãos de maior prioridade, que normalmente são os músculos da perna, né, porque é para ou correr ou chutar, ou poder se defender de alguma forma.
E é por isso que quando estamos com medo, sentimos aquele frio na barriga, né? O fluxo sanguíneo para o estômago diminui drasticamente. Essa questão de descer para as pernas, o fluxo, é porque nós estamos baixando a nossa frequência. A frequência do medo ela é lá embaixo. É as frequências mais baixas. Então o medo ele desce toda a nossa consciência lá para aquela frequência. Então todo o corpo ele vai começar a se conectar com aquela frequência. Então a gente vai... Deixa eu ver como acontece um processo todo. Não é só aqui, tá acontecendo, não é só aqui. Acontece muito mais em lugares, no plano astral, no plano mental. Então todas as reações que nós temos no dia a dia, elas vão nos deixar na frequência que nós estamos agindo e pensando diariamente, né? Então a gente tem que ter esse entendimento sobre o nosso corpo, como controlar isso, né? Para não descer as frequências, para sempre estar vibrando alto, estar sempre bem, sempre em paz, né? Cheio de propósito. Então a gente tem que controlar, né? Ter domínio sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente. Então, quando ocorre dispara esses hormônios, né? O fluxo começa a gente sente aqueles arrepios porque não temos o sangue suficiente aqui. O sangue vai estar tudo lá embaixo para trabalhar as frequências internas baixas, né? E a gente não tem como reagir, sente aqueles calafrios. Então, todas essas mudanças que ocorrem no nosso corpo, na verdade não são uma coisa ruim, mas é que elas preparam nós para reagir às ameaças, né? Podendo nos paralisar ou nos forçar a tentar a sobrevivência de qualquer forma. A reação de lutar e fugir é antiga e é parecida com o que acontece com os outros organismos. Mas como estamos... olha, pessoal, como estamos chegando já a 22, eu vou fazer uma segunda aula, continuando, que a gente vai, na próxima aula a gente vai falar das reações que podem nos ajudar na hora de controlar o medo, né? Que eu acho que é uma tarefa muito importante, controlar a ansiedade, controlar o medo. Então tudo pode ser controlado de alguma forma, tendo esses sinapses, fazendo essas memóriazinhas na hora do acontecimento, para que o cérebro relembre disso, de como tu reagiu, como reagir numa noção de medo. Tá, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa aula. É só o começo do corpo humano, tá? Tem muita coisa ainda por todos os sistemas que a gente vai aprender. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.